Infelizmente, eu falei que isso ia acontecer. O governo Bolsonaro estava deixando uma bomba relógio para explodir no colo do governo Lula. 200 bilhões de reais que o governo simplesmente não tem de onde tirar. Para estrangular, para colapsar o governo Lula. Vou te explicar com calma o que está acontecendo. Vem comigo. Olá, como que você está? Tudo bem? O meu nome é Roberto Cardoso, seja muito bem-vindo. Hoje é sábado, 15 de julho de 2023 e eu queria explicar uma coisa que eu expliquei quando aconteceu. Quando aconteceu, eu falei, isso daí é uma bomba relógio para explodir no colo do governo Lula, mas ninguém podia imaginar o tamanho da bomba relógio. Agora a gente já sabe, 200 bilhões de reais o governo Bolsonaro jogou para frente, para agora o governo Lula não tem de onde tirar esse dinheiro, tá? Vou explicar com calma, só vou pedir para você, se está aqui nesse canal pela primeira vez, já se inscreve no canal e deixa o like que é de graça, não custa nada, é um dedo, você mexer o dedinho assim, ó, você se inscreve e deixa o like. Vamos direto ao que interessa. Quando o Bolsonaro estava tentando ver como é que ele ia se reeleger, ele começou a pensar assim, preciso gastar mais. O Bolsa Família estava sem reajuste desde o governo Dilma, estava na casa de R$ 200 na média por família, e ele falou, preciso dobrar. Ele queria inventar o Auxílio Brasil, dobrando o valor, né, do Bolsa Família de 200, passando para R$ 400. E qual que foi a medida que eles desenvolveram lá? Ele com o Paulo Guedes. A tal PEC dos precatórios. Quando eles falaram dessa PEC, eu falei, isso não vai dar certo. Porque um precatório é o seguinte, é uma dívida que o governo já perdeu na justiça e ele tem obrigação de pagar. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu me aposente. Eu me aposente e o governo fala assim, ó, o INSS falou, você tem direito a R$ 2.000 por mês de aposentadoria. Aí eu falo, não, o meu valor correto é 3 mil, tá errada essa conta, vocês erraram alguma coisa aí. E fica aquela discussão e eu vou para a justiça. Eu até ganho na justiça, a justiça fala assim, você tem razão, você tem que ganhar R$ 3.000 por mês. Só que até que saia a decisão, se passaram 5 anos. Aí sobrou uma dívida lá de dinheiro que o governo tinha que me pagar e não pagou. De onde que sai esse dinheiro? Esse dinheiro vira um precatório, que é para você incluir essa dívida no orçamento do ano que vem. Fala, ó, aquele rapaz tem direito a esse dinheiro aqui, que era para ter sido pago e não foi, certo? Isso é um precatório. O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes inventaram para tirar dinheiro para fazer o Auxílio Brasil? Tirar o Bolsa Família de 200 e passar para R$ 400. Eles falaram, não vamos pagar o precatório. É dívida que você tem obrigação de pagar, porque você já perdeu na justiça, você tem que pagar, mas não vamos pagar. Aí eles fizeram o seguinte, não existe um teto de gastos? Então, eu não posso gastar na saúde, eu não posso gastar na educação, eu vou usar a mesma lógica para o precatório. Eu vou pagar só até um valor, tem um teto de gastos. Daqui para frente, o que passar, não vou pagar. Vocês acreditam que eles fizeram isso? Você tem uma dívida para pagar, eu falo, não, eu pago até esse valor aqui, ó. O que passar desse valor, eu não pago mais. E o que acontece? Vira uma bola de neve. De um ano para o outro, sempre tem uma parte das dívidas que vão entrando numa fila, né? Vai formando uma fila de dívidas. E isso tudo era para valer 2022, porque era o ano da reeleição. Então, em 2022, ele não pagou os precatórios totalmente. Uma parte ele jogou para frente e ia valer até 2026, porque ele estava pensando em se reeleger. Então, no segundo mandato dele, ele também não ia pagar. Era para valer 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, certo? O problema é, no total, quando a gente estiver no último ano do governo Lula, que não vale mais esse limite, o acumulado vai estar aí para pagar. E esse valor vai dar 200 bilhões de reais acumulados. Você tem ideia do que é 200 bilhões? Provavelmente não. Vou te dar uma estimativa. Você tem ideia sabe o Ministério do Meio Ambiente? Tem que cuidar da Amazônia, tem que cuidar do Pantanal, tem que cuidar da Mata Atlântica. Olha o tamanho do Brasil. Você tem ideia de quanto é o orçamento num ano? Todo o dinheiro que o Ministério do Meio Ambiente tem para cuidar do meio ambiente no Brasil? É mais ou menos 2 bilhões de reais. 2. O que o meio ambiente tem para cuidar do Brasil inteiro é 2 bilhões. Essa dívida é de 200 bilhões de reais. É um século de cuidado com o meio ambiente. Vocês têm noção do quanto é esse dinheiro? Não tem de onde tirar.
Não tem, a não ser que pare de pagar, pare de gastar, pare de não fazer nada e trave o governo Lula num ano eleitoral. Então o Bolsonaro deixou uma bomba que era: eu não vou pagar as dívidas que eu tenho que pagar, os precatórios, em 2022, que é o ano eleitoral, não vou pagar no meu segundo mandato, e no final do meu segundo mandato eu vejo, porque aí eu não posso mais me reeleger mesmo que dê problema lá, eu não tenho mais como me reeleger, jogou a bomba pra frente. Agora a bomba vai explodir no colo do Lula, e eu falei pra vocês na época, quem tá aqui no canal há bastante tempo, quem tava pelo menos no passado, vocês viram quando eu falava, essa PEC é de 2021, não vai dar certo. O Bolsonaro está jogando uma bomba relógio para o próximo governo. Sobrou para o colo do Lula. Vamos dar uma olhada aqui? Eu vou compartilhar a tela para vocês lerem comigo. Olha, vem para cá. Tesouro vê bomba de 200 bilhões com precatórios e sugere tirá-los do arcabouço fiscal. Vem ver. O adiamento de dívidas judiciais da União, aprovado em 2021 por meio da PEC dos precatórios, pode gerar uma bomba fiscal de até 199,9 bilhões a ser paga em 2027, alerta o Tesouro Nacional. O baque sobre as contas é tão grande que o próprio órgão assume que haverá excepcionalização futura dessa despesa do limite de gastos a partir de 2027. Quer dizer, o próprio Tesouro está falando o seguinte: olha, a bomba é tanto dinheiro que vai ter que fazer uma exceção. Nós não vamos ter como pagar. Nós não vamos ter como pagar. Na prática, o Tesouro sugere excluir o precatório do novo arcabouço fiscal, o que demandaria a aprovação de uma nova emenda à Constituição. Então, como está sendo aprovado o arcabouço fiscal, que vai regular como que o governo gasta dinheiro, o Tesouro já está falando: olha, você vai ter que fazer uma PEC lá para frente para não pagar. Isso aí você tem que pagar, mas você vai ter que tirar. Então, o calote vai ter que ser recaloteado. É mais ou menos isso que eles estão falando. Sem alterações, o problema aparecerá já em 2026, que é ano eleitoral, quando o governo Lula tiver de apresentar sua proposta de orçamento para o ano seguinte, indicando como essa fatura será paga. Caso não haja mudança nas regras atuais, o pagamento desse passivo deverá novamente se submeter ao limite de despesas. Quer dizer, essa conta que por uma PEC não está sendo paga, a partir de 2026, ela vai ter que entrar na regra, vai ter que entrar no orçamento e vai ter que ter paga, né? Comprimindo o espaço para a execução das despesas discricionárias. Despesas discricionárias são aquelas que o governo decide. Porque, assim, tem despesas que são obrigatórias, né? Por exemplo, folha de pagamento. Salário tem que pagar. A aposentadoria. Não tem jeito, tem que pagar. Mas construir uma ponte, construir um hospital, você não é obrigado a fazer. Você escolhe fazer ou não, né? Então é chamada de despesa discricionária. Essa daí vai acabar o dinheiro para o governo fazer. A PEC dos precatórios aprovada em 2021 foi a saída costurada pelo governo Jair Bolsonaro para conseguir honrar benefícios previdenciários, irrigar emendas parlamentares, quer dizer, orçamento secreto, irrigar emendas parlamentares e ampliar gastos sociais em 2022, ano eleitoral. Ele pegou o Bolsa Família, que estava na casa de R$200, criou o Auxílio Brasil com o valor de R$400, dando calote nos precatórios. Como não adiantou e não aumentou a popularidade dele, ele fez outra PEC, que chamou PEC das Bondades, e passou o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, sem esbarrar nas travas do teto de gastos, regra fiscal que limita o crescimento das despesas à inflação e foi alterada sucessivas vezes na administração passada. Uma das medidas centrais da proposta era o parcelamento dos precatórios. O governo falava assim: ó, isso que está devendo, vamos fazer tipo de um leilão? Vamos ver quem quer dar desconto, recebe primeiro, vamos parcelar essas dívidas, que seria viabilizado por meio de criação de um limite anual para pagamento desses débitos válidos até 2026. O valor excedente seria postergado para o ano seguinte, criando uma espécie de fila de gastos. Foi o que eu expliquei. O governo simplesmente não ia pagar, ia jogar para frente essas dívidas e aí depois via como fazia. O problema é, acumulando o que não pagou em 2022, o que não vai pagar em 2023, o que não vai pagar em 2024, a hora que for pagar vai dar 200 bilhões de reais. E por que o Lula não começa a pagar, então, para não dar bomba lá na frente? Primeiro, porque é uma PEC. A Constituição foi alterada. Então, você tem lá que não vai ser pago. Foi feita uma lei na Constituição, está dentro da Constituição que não é para pagar. O Lula simplesmente não pode decidir pagar o que não é para ser pago. E segundo, não está previsto no orçamento, porque o orçamento desse ano foi feito pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes do ano passado.
Então não tem dinheiro para pagar. Não é assim agora vou pagar. Com que dinheiro? Você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então não existe dinheiro no orçamento para pagar, mesmo que o Lula quisesse. Foi feita uma PEC dizendo que não é para pagar e agora essa bomba ficou mais lá para frente. O que eles vão fazer? Ninguém sabe. Esse é o alerta do Tesouro, que essa bomba tá jogada aí, é preciso achar uma saída. O que o próprio Tesouro fala é, nós vamos ter que fazer uma outra PEC mais para frente, jogar o calote para algum outro lugar. O problema é que esse calote não é assim, não paga. É dinheiro que pode ser meu, pode ser seu, pode ser uma conta errada na Previdência, pode ser alguma coisa. É dinheiro das pessoas. As pessoas ganharam na justiça o dinheiro de receber esse precatório. E o Bolsonaro simplesmente, para fazer campanha, para se reeleger, deu o calote nos precatórios. Se ele tivesse conseguido se reeleger, pode ter certeza que ia estar todo mundo passando pano, dizendo que é isso mesmo, que a culpa não é dele, que a culpa é da guerra da Ucrânia, mas é o governo Lula. Então imagina quando essa bomba explodir, deixada pelo Bolsonaro, se a culpa vai ser do Bolsonaro, pode ter certeza que a culpa vai ser do governo Lula. O que você acha dessa verdadeira bomba que o Bolsonaro jogou para frente e que agora o Lula que vai ter que se virar para pagar o calote que o Bolsonaro deixou? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver qual que é a sua opinião. Valeu? Vou parando por aqui, um beijo grande e eu já fui! Valeu!